Então vamos lá, pessoal. Nossa ideia aqui é falar do PTU Integrações 8.0, né? Que entra em vigência em 1/9, né? Agora foi postergado, então ainda entra lá em setembro, e ele muda todo o processo ali de movimentação de beneficiários de a 1.300, a 100 e a 200, tá? Então, iniciando aqui, tá? Aqui os assuntos que a gente vai falar nesse webinar. Então, falar um pouco sobre o objetivo do projeto, tá? E aí entrar nas funcionalidades ali que a gente implementou no GPS, então a partir de configurações, a gente vai falar um pouco dos envios, tá? Dessa movimentação para a Unimed do Brasil, para a Unimed Destino, o recebimento, um pouco sobre a homologação ali, alguns pontos importantes que todo mundo tem que ficar atento, e, como eu falei, no final a gente tem uma sessão ali de perguntas e respostas, tá? Bom, qual que é o objetivo, então, desse projeto aqui, tá, da Unimed do Brasil, é extinguir os processos manuais, tá, para envio e recebimento de movimentação de beneficiário e compartilhamento de risco, tá? Então, com isso, tá, os PTUs atuais de A1.300, a 100, eles vão deixar de existir, tá, e os processos ali, eles vão ser todos em ambiente online, por meio ali da movimentação cadastral de beneficiários, tá? Como que são esses processos hoje, tá? Então, assim, aqui o processo do A1.300, tá? Então, o Unimed Origem faz a movimentação dos beneficiários, faz a geração do arquivo A1.300, no mínimo uma vez por mês, né? Mas tem gente que eu sei que gera praticamente todo dia, tá? Faz o upload lá na CMB, o processo lá, então eles validam os dados, processam. Aqui é uma parte, acho que mais opcional, não sei se todo mundo faz, né? Mas eles disponibilizam a 200, né? Pode ser feito o download e importado o retorno, tá? Então, todo esse processo aqui, ele acaba sendo manual, né? Por parte ali das singulares e federações, né? Que é a Unimed Origem aqui. Bom, e a gente tem também o processo ali de repasse de beneficiários, né? O compartilhamento de risco, onde é feita, então, na Unimed Origem, é feita toda a movimentação do beneficiário, inclusão, né, e aí é feita a geração do ACEM, o ACEM é feito o upload na CMB, a Unimed Destino faz o download, faz a importação do ACEM, audita os beneficiários, faz a liberação, faz a geração da 200, coloca o A200 lá na CMB, e aí a Origem também vai lá e faz o download do PTU A200 e importa o A200. Então, aqui também, todas as etapas aqui feitas de forma manual, né? Tanto na operadora origem, como na operadora destino, tá? Como é que vai ficar, então, agora esse processo, tá? Então, agora a ideia é do processo ele ser praticamente, assim, 100% automatizado, tá? Então, quando foi feita a inclusão e liberação do beneficiário ali na origem, automaticamente é feito o envio desse beneficiário para a CMB, que já vai validar o beneficiário. Se tiver erro, já vai retornar aqui, tá? O erro aqui para a origem. Se der sucesso, ela vai verificar se tem ou não compartilhamento de risco. Se não tem compartilhamento de risco, também já retorna aqui, tá? Nessa situação, retorna sucesso aqui para a origem, tá? Se tiver compartilhamento de risco, a própria Brasil automaticamente vai chamar um serviço lá na Unimed Destino, tá? Enviando o compartilhamento de risco. Esse beneficiário vai ser processado lá no destino, tá? Vai ser liberado automaticamente, vai receber o número de carteirinha e automaticamente já vai informar para o Brasil, que aí vai atualizar o CAD-BNF, tá? E vai passar o retorno lá para a Unimed Origem, tá? Então, todas essas etapas aqui, elas passam a ser 100% automatizadas, tá? Então, não é mais necessário ir lá e manualmente gerar um arquivo ou enviar lá para a Unimed do Brasil, tá? O objetivo desse projeto é deixar todas essas etapas aqui automatizadas, tá? Bom, seguindo aqui, tá? Então, o que que a gente trabalhou aqui no produto, tá?
Agora vamos entrar mais na parte aqui do GPS, tá? Para mostrar o que a gente trabalhou aqui para atender essa necessidade, tá? Então, primeira questão, as configurações, tá? Quais são as configurações que são necessárias para o funcionamento, tá, desse processo, tá? A gente criou aqui uma central, tá? Onde a gente unificou todas as configurações aqui numa tela única, tá? E aqui tem algumas configurações, tanto para recebimento quanto envio, tá? Do compartilhamento de risco, tá? Então aqui tu vai configurar a URL do serviço lá da Brasil, tá? Então como esse processo ele chama o serviço da Brasil, é um serviço novo, tem a configuração aqui da URL. Aqui a gente vai configurar as modalidades a serem enviadas, assim como a gente tinha lá no A1300 uma configuração, tá, das modalidades que são enviadas, a gente também trouxe essa configuração para essa tela, tá? Mas a Brasil recomenda que todos os beneficiários sejam enviados, tá? A gente também tinha configurações lá para a carga da CPT no recebimento, então a gente manteve, tá? A gente também criou um campo lá para ser marcado se vai ou não ser enviados os campos opcionais, tá? Em produtos de acidente de trabalho, autogestão, ABS e outros produtos, tá? Então, também tem essa opção, tá? A gente configurou o RPW de execução, tá? Então, todo esse processo aqui, ele vai ser executado via RPW, então a gente também fez a configuração do RPW que ele vai rodar, tá? E não fica nessa tela, mas também a conexão é via certificado digital, tá? Por regra da Unimed do Brasil, então existe também essa configuração aqui do certificado digital, tá? Vou seguindo aqui, então, só vou mostrar aqui, tá? Então, aqui a gente tem, junto dos parâmetros, a gente tem uma tela, né, de parâmetros, né, de integração aqui com que a gente tem no produto, tá? E aí foi criada aqui uma aba nova, tá? Que é essa aqui, tá? Essa última aba aqui, tá? Que é a movimentação dos beneficiários, tá? Então, aqui, para ativar ou não essa integração, deixa eu dar um zoom aqui que acho que vai ficar melhor. Beleza, tá? Então, aqui, para ativar ou não a integração, usuário e senha, tá? O serviço lá da Brasil e o serviço de autenticação, ok? Aqui a gente está apontando para o Brasil, tá? O Brasil tem um ambiente lá de homologação 2, tá? Que esse aqui até não precisa de certificado, tá? Então a gente, e é mais para os fornecedores, tá? Então a gente está utilizando esse endpoint aqui para validar, tá? E aqui os parâmetros que eu comentei, tá? Então, envio aqui, tá? A gente tem aquele envio de campos opcionais que eu comentei, para acidente de trabalho, autogestão, tá? A gente sabe que, pelo que algumas operadoras me sinalizaram, tá? Alguns campos acabam ficando como obrigatório no produto e é colocado uma informação qualquer, tá? Então, por isso que foi criada essa opção aqui, tá? Então, nesse caso, o que for opcional não vai ser enviado, se ela estiver desmarcada ou estiver marcada, a gente envia, tá? Aqui o cálculo de carência a nível de módulo, tá? Que é uma opção que a gente tinha lá no AMI 300, tá? Então a gente também trouxe para cá. De recebimento de beneficiário de repasse, tá? A gente tem duas opções, que é importar doenças pré-existentes dos beneficiários e o controle CPT a nível de procedimento. Também são duas opções que a gente tinha lá na importação da SEM, por isso que a gente trouxe, tá? Seleção de modalidades, tá? Então, deixa eu dar aqui até um editar, tá? A seleção é individual, então aqui vocês conseguem marcar todas as modalidades que vão ser enviadas, tá? No A1300, então se tiver marcado a gente envia, se não tiver marcado a gente não envia, tá? Essa configuração é feita uma vez, tá? E depois não precisa mais de alteração. E o servidor, que vai ser a execução, tá? Então, o servidor RPW, tá? Então, todo esse processo aqui vai ser via RPW, tá? Então, quando é feita ali a liberação de um beneficiário, a gente vai chamar o serviço da Brasil via RPW, então não vai ficar um processo lá parado aguardando, tá? Então, via RPW, ele vai fazer a chamada lá para o serviço da Brasil, tá? E aqui só um controle de permissão de acesso, tá?
Bom, acho que o Michael está tirando as dúvidas ali, tá? Mas se alguém quiser fazer alguma, abrir o microfone aí também é bem tranquilo, tá? Beleza. Então, essa aqui, tá? É a tela aqui de configurações, tá? Deixa eu só fechar ela aqui, tá? Seguindo aqui na nossa... Oi, Gisele, pode falar. Tem, porque eu vi que ali é para repasse e a 1.300, né? E aquela parte que tem de compartilhamento de risco, por exemplo, tem uma empresa que tem um funcionário, tem uma filial aqui, ele contratou, por exemplo, o plano lá na Unimed, o termo é da Unimed Florianópolis, o contrato é da Florianópolis, mas tem alguns funcionários que trabalham aqui. E não é repasse. Uhum. Mas é compartilhamento de risco, e tem um cadastro aquele de compartilhamento de risco, que indica que o Tiago, por exemplo, é um desses beneficiários, e quando gera o faturamento, gera em contas e eventos distintos para a contabilidade. Uhum. E eu vi que tu falou ali na parte do envio dos beneficiários que ia ter o repasse, que ia criar uma carteira, só que eles não têm uma carteira da nossa Unimed. Como é que vai funcionar isso? Isso, são a parte de compartilhamento de risco aqui, tá? Depois eu ia explicar um pouco, eu acho que eu espero um pouco, tá, Gisele, que Tá, depois eu explico um pouco melhor, tá? Porque aí quando eu entrar nos recebimentos eu vou falar dessa situação, então tá? tá, obrigada. Aqui não tem nenhuma configuração específica, tá? Aqui que vai distinguir o que é compartilhamento de risco, ali o repasse em pré-pagamento, e desse aí por atendimento habitual ou endereço do beneficiário, tá? A nível de configuração não tem nenhuma diferença, tá? Tá. Mas no processo tem, e aí depois eu mostro para vocês, tá? Então tá, Beleza. obrigada. De nada. Então, aqui são as configurações, tá? Bom, seguindo aqui na apresentação, tá? A gente vai ter também dois scripts, tá? Que foram criados para esse processo, tá? E aí eles podem ser executados, tá? Um deles é obrigatório e o outro é opcional, aí depende da situação ali de cada operador avaliar se tem que ou não ser executado, tá? Primeiro, foi criado, tudo está documentado, tá? O nome desses dois scripts eles estão na documentação, tá? Depois eu passo o link certinho para vocês, tá? Mas um deles, tá? A Brasil agora, ela passou a gerar um código, tá? Para todos os beneficiários. Assim como, por exemplo, a ANS gera o CSO lá no CIB, a Brasil também vai começar a gerar um código, tá? Que é o código lá de controle dos beneficiários, tá? Que acontece? Beneficiário, esse código ele é obrigatório em alteração de beneficiário e em exclusão, tá? Só que todos os beneficiários que já estão lá no CadBenef, que forem enviados via 1300, eles não têm esse código hoje no nosso produto. E a Brasil, ela vai gerar esse código para todos os beneficiários, inclusive os que já estão lá, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que ser solicitado um CSV para a Unimed do Brasil, que ela vai disponibilizar a chave do beneficiário, a carteirinha e esse código. E aí a gente cria uma SP para importar esse CSV, tá? E aí atualizar esse código, tá? Junto dos beneficiários aqui no TOTOS, tá bom? Alguém pediu se esse material vai ser disponibilizado. A gente está gravando, tá? A reunião, e aí a gente vai disponibilizar também um vídeo de toda a reunião, tá? E depois a gente tem a documentação também que tem essas informações, tá? Pergunta do Kleber, os dados do pré-cadastro, endpoints e ID são os mesmos? Não, é outro endpoint, tá, Kleber? Não é o mesmo endpoint do pré-cadastro, tá? É um outro. A segunda script foi criado, tá? É essa questão que a gente sabe que algumas operadoras acabam não enviando todas as modalidades, tá? Os beneficiários de todas as modalidades, tá? Então a gente criou um script, tá? Porque se alguém decidir passar a enviar todas as modalidades ou alguma que não manda, tá? Como essa movimentação aqui agora é online e automática, não tem um processo que tu vai lá e diz, eu quero rodar tudo. Então a gente criou um script que vocês vão conseguir lá, e aí tem alguns filtros lá, inclusive por modalidade, tem por proposta, tem acho que vai até nível de beneficiário, que vocês podem dizer aqueles que vocês querem enviar, e aí ele vai gerar um movimento de inclusão para esses beneficiários, tá? Então,
também foi criado esse script. Então, ele é opcional por essa questão aí, tá? Então, quem já manda todas as modalidades ou quem vai continuar mandando as mesmas informações para o Brasil, não precisa executar ele. Porém, se tem alguém que não manda uma determinada modalidade de acidente de trabalho, por exemplo, e agora vai começar a mandar, é importante rodar esse script para pegar tudo que já está na base e fazer o envio das inclusões, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou, SP para importar CSV ainda não está disponível. Sim, já está disponível, tá? Lá na documentação tem o nome dele certinho, tá? Depois eu passo lá a documentação. Tudo que eu estou apresentando aqui já está disponível, já está liberado desde maio, tá? Então, tudo já está disponível. Daniel de Alto da Serra, pelo que eu vi, esse código já está sendo gerado no relatório de beneficiários ativos lá no CAD Benef. Sim, eles já fizeram a geração, tá, Daniel? Mas a questão é que esse código tem que vir para o GPS, né, para o TOTS, porque quando tiver uma alteração, uma exclusão desse beneficiário, a gente tem que mandar essa informação, tá? Por isso que é importante fazer essa importação via CSV, tá? E pelo que a Brasil comentou, esse CSV tem que abrir ticket, parece, para solicitar o arquivo, tá? Mas ele já está sendo gerado e já podem solicitar esse CSV, tá? E pode executar essa SP mais de uma vez? Está Pode, preparado para isso? sim. Acredito que não Então tem tá. problema, né, Maicon? Sim, eu acho que hoje ali ele vai ler o que está no arquivo e vai importar daí. Isso. Tá. A gente botou esse campo em tela também lá no beneficiário, tá? Se alguém quiser preencher, tá? Porque esse CSV aqui, a Brasil no início não tinha falado sobre CSV e a gente abriu o ticket, eles falaram que não ia ter CSV, não ia ter carga, então também tem esse campo lá no beneficiário, tá? Se for necessário, tá? Entendi, mas me refiro que já tem no relatório. Não sei, Daniel, se quiser abrir o microfone, tá? De que Oi, relatório? boa tarde, Thiago. Desculpa, boa tarde a Opa, todos. Só para complementar, ele já está disponível, tá no relatório lá do CadBenef, senão às vezes o pessoal vai abrir um ticket lá, não é necessário. Já tem ali, tá? é só ir lá acessar o CadBNet e fazer o download. Isso aí do relatório, Tá, entendi. tá? Só Tem tem que. ali CD controle underline UB, é esse mesmo, né? Isso acho que é. Uhum, Isso aí. beleza. Tá. Só tem que garantir que é o CSV, tá? Porque a Brasil, a gente está tendo reuniões semanais, né, com a Brasil, e ela comentou que tem que ser um arquivo CSV, tá? Eu não sei se esse relatório é o mesmo arquivo, tá? Mas é um arquivo, tá? CSV que só tem, acho que duas colunas, que é a carteirinha e esse código aí, tá? Então só tem que confirmar se é esse mesmo relatório aí, tá? Ah, certo. Eu uso esse relatório aqui para comparar minha base com a do Brasil, geralmente. Ele tem carteira, daí eu vi que agora tá vendo esse código também. Tá, entendi. É importante que tenham só essas duas colunas, tá? O arquivo também pode ser, daqui a pouco, esse arquivo que eles geram ali pode ser também manipulado ali por vocês para deixar só essas duas informações, tá? Mas é isso aí. Zulema, se quiser, podemos importar antes de trabalhar com a 1300 online? Sim, é o correto, tá, Zulema? A ideia é antes de começar já fazer a importação, tá? E acho que a Gisele comentou de fazer várias vezes, até porque tu pode fazer agora e faz a importação, mas continua usando a 1300, então vai novos beneficiários, então provavelmente vai ser necessário talvez uma segunda vez, aí vai o controle ali de vocês, tá? Essa informação fica na manutenção do beneficiário? Sim, fica lá na manutenção do beneficiário, tem esse campo ali de código de controle, tá? No cadastro do beneficiário, onde vai gravar essa informação, a gente criou um campo na tabela novo, e esse campo também está lá na tela do beneficiário, tá? Ok, então, aqui, questão dos scripts, tá? Seguindo, tá? A parte dos envios, tá? Então, aqui é toda a movimentação de inclusão, alteração e exclusão de beneficiários vão ser enviados para o Brasil, tá? Também reativação também vai ser enviado, transferência, tá? Então, qualquer tipo de movimentação, tá? Que for executada, que alterar alguma informação do beneficiário, a gente vai mandar para a Unimed do Brasil, tá? Como é que vai funcionar, tá? Então, assim, sai fora a parte de geração de A1300 e A100, tá? Esse processo substitui ambos, tá? Então, os envios agora passam a ser somente por esse processo, tá? De forma automática. Importante aqui, é um beneficiário por vez, tá? Que é enviado para esse serviço da Unimed do Brasil, isso é
foi definição da Brasil, tá? Então, se eu liberar um contrato que tem 100 beneficiários lá dentro, a gente vai fazer 100 requisições para a Unimed do Brasil. Se tiver 1.000, vão ser 1.000 requisições, tá? Até por isso que esse processo é em RPW. Então, assim, fiz a liberação do beneficiário, ele vai ser liberado independente do resultado, tá? E a liberação do beneficiário não vai aguardar esse envio vai ser via RPW e um processo à parte, tá? Tudo que for, então, de inclusão, alteração ou exclusão de beneficiário, se tiver auditoria, é sempre depois da auditoria, tá? Então, excluir o beneficiário, ele passa por auditoria, depois que for aprovada a exclusão, ele vai enviar o cancelamento, tá? Cancelou, foi feita a reativação do beneficiário, vai enviar uma alteração desfazendo a exclusão, tá? Então, tudo vai ser de forma automática, tá? Processamento em RPW. A gente criou uma tela que eu já vou mostrar para vocês, onde vocês vão consultar e verificar tudo que foi enviado. Tem diversos filtros, vocês vão conseguir ver a mensagem que foi enviado, o retorno, se deu erro, se deu sucesso, tá? Então, já mostro para vocês. A gente criou um relatório também nessa tela, tá? Então, se quiser gerar um relatório em CSV para pegar todos os beneficiários que têm erro, é possível, tá? Ou todos que foram enviados no último mês e que têm erro, tá? Então, tem diversos filtros ali, tá? E também vai ser possível reprocessar esses envios, tá? Então, assim, mandei um contrato com 100 beneficiários e a Brasil estava fora. Deu erro no 100, porque o serviço da Brasil estava fora, por exemplo. Dá para vir aqui num clique e fazer o reprocessamento desses 100 beneficiários, tá? Então, a gente também criou aqui um processo para reprocessar aquela mensagem enviada que apresentou erro, tá? Como é que vai funcionar aqui, então, tá? Deixa eu só voltar aqui para o TOTUS, tá? Central PTU, tá? Então, todo esse acompanhamento é via Central PTU, tá? Eu vi que tem uma pergunta se já está disponível o produto. Sim, já está, Tatiane. É no patch de 20 de maio que a gente liberou, depois eu, mais pro final ali, eu tenho certinho, eu mostro os pacotes que foram liberados, tá? Irá mostrar o erro com motivo de não envio? Sim, eu posso abrir uns que tem erro aqui para a gente verificar, tá? Então aqui, Central PTU, a gente tem essa aba aqui de movimentação de beneficiário. Aqui vocês conseguem acompanhar os envios, tudo que vocês enviaram para a Unimed do Brasil e os recebidos, tá? Que é a Unimed do Brasil que mandou para vocês. Os recebidos, daí depois eu comento, tá? Que situação que ele vai cair lá. Então aqui os envios, tá? Então é uma listagem, tá? Quando eu abro a tela já vem aqui os que tem erro, tá? Por default, a gente trouxe que tem erro porque entendo que é o que vai ter que ser analisado, tá? Inicialmente. Então já vem aqui, mas a gente tem aqui outras opções aqui de filtro, tá? Então eu posso vir aqui e dizer, não, eu quero todos com sucesso, que foram em inclusão e que foram enviados desde o dia 15, tá? Então eu faço o filtro e vem aqui o retorno, tá? Então aqui tem diversas opções de filtro, tá? Eu posso ir removendo e ajustando, tá? A gente tem filtro rápido também, então, por exemplo, aqui eu posso botar aqui uma modalidade e proposta, então ele me traz todo dela, tá? Então dá para ver aqui, ó, modalidade de proposta, tá? Me trouxe tudo. Posso botar um CPF, tá? Então quero um beneficiário específico, coloquei aqui um CPF, tá aqui, eu tenho uma inclusão e uma alteração, tá? Posso botar uma carteirinha, tá? Então aqui a gente tem diversos filtros aqui que vocês podem utilizar, tá? Aqui no filtro na busca rápida e também aqui na avançada, tá? A gente tem aqui algumas colunas que a gente traz por default, porém vocês podem incluir outras colunas, tá? Conforme necessidade, tá? O que mais tem aqui? Aqui, que nem eu falei, existem as opções. Aqui a gente tem algumas ações, tá? Por exemplo, eu consigo vir aqui em ações e detalhar, tá? Aqui eu vou ter os detalhes do envio e do retorno. Então, olha só, esse aqui deu sucesso, aqui é o código que voltou, 701, e a mensagem de retorno, beneficiário incluído com sucesso, tá? Aqui eu tenho mais detalhes, tá? E aqui eu também posso verificar
o arquivo que foi enviado para Brasil e o que foi retornado. Então, cliquei aqui no retorno, vou tirar aqui o F11, ele abre aqui o arquivo JSON, tá? Que é o formato do arquivo, tá? Deixa eu só formatar aqui ele, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu dar um zoom. Tá? Então tá aqui o arquivo que foi enviado para o Brasil, códigos dados de Unimed, os dados do beneficiário, tá? Dados do contratante, dados do plano, tá? Então aqui vocês têm acesso, tá? Se for necessário fazer alguma análise, verificar alguma informação que foi enviada, tá? A gente também colocou essa opção e o retorno a mesma coisa, tá? Dados recebidos, também faz o download daqui do arquivo, também tá aqui, ó. Aqui vem os dados do beneficiário, mensagem de sucesso, a carteirinha, e aqui aquele código controle novo lá que eu comentei com vocês que a Brasil vai passar a gerar. Então, quando eu mando uma inclusão, eles me devolvem o sucesso e me devolvem esse código, e aí nesse momento a gente salva essa informação junto do beneficiário, porque quando a gente mandar uma alteração, uma exclusão, esse código tem que ir junto. Ele é obrigatório. Tá? Carol, o beneficiário enviado para o Brasil quando o BNF entra na situação 5. Exatamente, Carol. Quando ele é liberado, automaticamente a gente manda ali para a Unimed do Brasil. Tá? Aqui eu posso acessar os detalhes do beneficiário também. Tá? Então, cliquei ali no nome do beneficiário, ele vai abrir aqui a outra aba do TOTUS aqui com os detalhes do beneficiário. Tá? Deixa eu carregar aqui os dados. Deixa eu dar aqui voltar aqui para o F11. Um pouco lento aqui o nosso ambiente, tá? Mas aqui abre os detalhes do beneficiário, tá? Aqui, ó. Carregou. É a tela aqui que vocês já conhecem, né? Já tem todas as informações, tá? Deixa eu fechar aqui. Tá, então a gente também colocou esse atalho ali, até que se tiver algum erro, consegue acessar rápido o beneficiário e fazer os ajustes ali que são necessários. Mas que nem, Thiago, tô pensando, eu mandei um beneficiário, deu erro no Brasil, no nosso RPW, não foi, inclusão, tá? Eu vi que tu comentou que tem como reenviar como inclusão, porque eu não posso mandar como alteração, porque eu não vou ter o código da Brasil ainda. Exato. Então, assim, se tu vier aqui pesquisar com erro, tá? Erro de inclusão, são esses aqui, tá? E aí eu posso vir aqui e reprocessar, tá? Então aqui a gente criou essa opção aqui, vocês podem vir aqui e reprocessar. Vocês então, podem também... Tudo que ficou com erro em RPW, que não foi enviado, vai ficar aqui como erro para reprocessar. Isso aí. Então tá. Isso, tudo que foi mandado e voltou erro vai ficar aqui para reprocessar. E se o usuário não reprocessar e tentar fazer uma modificação, vai dar erro no envio para o Brasil, porque não vai ter o código. Exatamente. Na verdade, assim, se tem uma inclusão pendente e tu faz uma alteração, a gente não vai gerar um movimento de alteração para Brasil, porque quando eu mandar a inclusão, que ela está pendente de reprocessamento, ela já vai mandar com os dados atualizados. Tá? Então, perfeito. a gente não gera uma alteração nesse caso aí, tá? E aí eu posso reprocessar em lote também, tá? Então, marquei todos aqui e posso vir aqui, tem um botão aqui, ó, reprocessar, tá? E aí ele vai reprocessar todos que estão marcados, tá? A gente também criou aqui, a gente criou um facilitador também para reprocessar todos, tá? Aqui vocês estão vendo que aqui eu peguei só os com erro, tá? Todos que tem erro aqui na minha base. E aqui tem carregar mais, tá? Se eu venho aqui e marco eles e tem um carregar mais, vai me aparecer essa mensagem aqui, ó. Todos os 20 itens nessa página estão selecionados. Deseja selecionar todos os 262 existentes de acordo com o filtro? Pode marcar que sim. Aí todos os meus registros, tá? No caso 262 estão selecionados e eu posso reprocessar, tá? Então assim, a gente sempre vai trazer de 20 em 20, tá? Mas se tiver que mandar 262, todos com erro, todos de um contrato, tá? É só fazer o filtro e marcar aqui e usar essa opção, tá? E aí é possível reprocessar todos, tá? Quem levantou a mão? Márcio, pode falar. Tarde, tudo bem? Tudo bem? Quando a gente fizer esse passo ali do reprocessar,
E no caso selecionar uma ou 260, ele vai criar 260 pedidos no RPW ou ele vai processar em um só? É um só. É um Um pedido só? com esses 260, chamando um por vez daí, Marcio. Ah, maravilha. Uhum. Essa Beleza, obrigado. de nada. Certo? Então, a gente criou então essa funcionalidade aqui também para facilitar os envios quando tem, sei lá, muita informação, né, de acordo com o filtro que está incorreto, tá? Que mais? A gente fez aqui uma exportação CSV também. Esse exportar CSV aqui, ele vai gerar um CSV, tá? E esse exportar aqui também não vai pegar o que está só na tela, mas vai trazer tudo de acordo com o filtro realizado, tá? Então, no caso aqui, são esses 200 e poucos beneficiários, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, 263, porque tem a primeira coluna, né? Mas são 262 beneficiários que foram exportados, tá? E aí, vem dados do beneficiário, a gente também botou erros, tá? Se for alguma validação do TOTUS, fica aqui em erro TOTUS, se for retorno da Brasil, fica aqui, tá? Então, também a gente criou esse exportar aqui, caso seja necessário alguma análise, tá? Também tem essa possibilidade, tá? Vamos ver. O que mais? Eu acho que era isso, tá? A gente falou então aqui da listagem, o visualizar, reprocessar, o relatório, os filtros. Eu acho que era isso, tá? Vou fazer aqui uma inclusão só de um beneficiário. Acho que até já tem um contrato, tá? Que eu posso pegar um beneficiário que foi incluído e aí só fazer a liberação dele, tá? Então, pesquisei aqui os beneficiários de um contrato, tá? E aqui eu tenho um beneficiário na situação 1, tá? Então, ele já foi incluído e está aqui na situação 1. Aí eu posso vir aqui e aí eu vou liberar esse beneficiário, tá? Dá só um F11 aqui. Então, eu vou ali na liberação, né? Em time de auditoria. Só deixa ele carregar aqui os dados. Vou fazer aqui a aprovação, tá? Aprovei, finalizado, tá? Nesse momento aqui, a liberação do beneficiário, ela acontece, tá? E aí, depois de liberado, a gente vai criar um pedido RPW que vai processar esse envio para a Unimed do Brasil, tá? Então, esses dois processos, eles são independentes, tá? Então, indiferente se o serviço da Brasil está ou não no ar, ele vai criar o pedido RPW para mandar lá para o Brasil, tá? A Aline pediu, quando faça uma transferência de termo, ele envia também tudo no mesmo pedido ou envia um por um? Ele sempre vai fazer na liberação, tá, Aline? A transferência, acho que se deixar em situação 1, é depois que tu for lá e liberar que ele vai fazer o envio, tá? Mas quando é no mesmo processo, assim, a gente procurou agrupar sempre num pedido RPW, tá? Pode falar, Cris. Minha dúvida. A questão do repasse em pré-pagamento, que era o antigo A100. Uhum. Quando o beneficiário for identificado dentro de uma proposta que a gente tem marcada, parametrizada, como sendo um repasse em pré-pagamento, o sistema vai enviar na liberação desse beneficiário, quando ele está sendo incluído, vai mandar ele para a Unimed do Brasil, e a Unimed do Brasil é que vai encaminhar para a Unimed Destino Definitivo, é isso? Exatamente, Cris. Tá, e aí, como é que fica a questão do retorno, o antigo A200, onde daí a gente recebe a carteira desse beneficiário lá na Coirmã, isso vem na mesma transação, vem online já logo? Na mesma transação e online, tá? O Então processo, eles têm ele que gerar Sim, logo. isso. O processo, ele é síncrono, tá? Então, assim, se eu fizer aqui a liberação de um beneficiário que tem compartilhamento de risco, quando a gente mandar para o Brasil, a gente já vai mandar uma sessão lá dizendo que ele tem compartilhamento de risco Sim. e com determinada operadora. A Brasil vai receber esse beneficiário, tá? Tá. Ela vai verificar, tem compartilhamento de risco? Tem. Então, ela vai chamar destino. Chamou a destino, olha, esse beneficiário está sendo compartilhado com vocês. A Destino vai receber esse arquivo de forma automática via web service, vai importar para a base
vai liberar o beneficiário e já vai dar um retorno para Brasil, que vai dar o retorno para vocês, que deu tudo certo no processo. Você tem um time out de... A gente não tem timeout, tá? Eu acredito que a Brasil, eu não sei te dizer se a Brasil colocou um timeout, tá? Mas como é um beneficiário por vez, tá? Em cada requisição, não deve ser um processo muito longo. Tá. Tá? Obrigada. Nada. Isso. Bom, o Maicon já respondeu ali. Bom, voltando aqui para a Central PTU. Aqui nos envios, tá? Então tá aqui com sucesso, tá? Gabriela, tá? Então foi a beneficiária que eu liberei aqui, tá? Ela estava em situação 1, então eu passei para 5, tá? Vocês viram que eu só liberei ela, tá? Automaticamente já gerou aqui um resumo ali do envio, tá? Então tá aqui a carteirinha, tá aqui o nome, tá aqui os dados dela, tem um número de transação, todo envio lá para o Brasil é gerado esse número de transação, tá? E aqui vem os dados do beneficiário, tá? Aqui eu posso verificar os detalhes, tá? Deu sucesso, aqui as mensagens, tá? Como deu sucesso também, ele não deixa reprocessar, tá? Então, deixa eu abrir aqui o monitor de pedido ali, só para vocês verem. Eu já te passo a palavra, tá, Andressa? Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar só os de hoje aqui, que tem bastante coisa. Então, os executados. Tá? Então tá aqui. Tá? PTU integrações, tá? Que foi gerado. Na verdade, foi esse aqui. Tá? Que é o do meu usuário super. Esse aqui acho que é a outra pessoa aqui do time também fazendo alguns testes, tá? Mas tá aqui o beneficiário, tá aqui o pedido, tá? E aqui tá, então, o registro ali de que foi feito o envio, tá? Era Andressa, né? Isso. Tá me ouvindo, Thiago? Tô ouvindo, aham. Tá. Tem alguma situação em que o status fique como pendente? Pode ocorrer isso, alguma situação? Sim, ele vai ficar pendente enquanto... deixa eu mostrar aqui quais são os status que a gente criou, tá? Sucesso, processando, pendente, erro e cancelado. Sucesso, eu mandei e deu sucesso. Processando é quando a gente está aguardando o retorno da Brasil, tá? Pendente é que ele está lá na fila para ser enviado. Então, se eu fiz uma liberação ali, digamos, de um contrato com 100 beneficiários, a gente vai mandar um por um. O que está sendo enviado fica como processando. Os outros 99 ficam como pendente, tá? Muito bom. Erro quando voltou o erro. E cancelado, a gente criou esse cancelado aqui por um motivo, tá? O que é esse cancelado aqui? Digamos que ficou pendente, deu um timeout, derrubei meu RPW, tá? Então a gente criou esse cancelado, que vocês podem cancelar por esse botãozinho aqui, o último, tá? Em alguma situação que esse beneficiário ficou, digamos, num limbo, tá? Então assim, eu mandei e não veio retorno, cancelei o RPW, ele ficou com pendente, eu posso vir aqui cancelar e aí depois reprocessar. Tá? Então a gente criou esse cancelado nessas situações aqui para evitar que ele fique ali numa situação que não tenha o que fazer, tá? Então a gente também criou essa possibilidade, tá? Aline? Oi, boa tarde. Tá. Eu fiquei com uma dúvida. Quando ocorre uma exclusão programada, um exemplo, uma exclusão para o final do mês 7, para o dia 30 do mês 7, como vai funcionar isso? Isso daí já vai ser enviado para o Brasil automaticamente quando eu excluir ou só na data? Automaticamente quando tu excluiu, se não cair em auditoria, tá? Porque digamos que ele pode, dependendo do motivo de cancelamento, pode cair em auditoria ou não, né? Então, fiz uma exclusão pelo portal empresa. Caiu em auditoria, quando for aprovada essa auditoria, ele vai mandar, seja até uma exclusão futura ou na data, ele vai mandar. Reativei esse beneficiário, a gente manda uma alteração retirando a exclusão dele. Tá? Beleza, obrigada. Nada. Com relação aos envios, pessoal, se tem alguma dúvida, só para mostrar aqui também,
digamos aqui, eu vou fazer uma alteração no beneficiário, tá? Também para mostrar uma alteração. Então, vim aqui, tá? Vou editar o beneficiário. Deixa eu... eu vou trocar aqui, vou mudar aqui os contatos, tá? Aqui tá, vou botar só Thiago@totos, tá? É só um exemplo, tá? Alterei uma informação, tá? Alterei o contato, finalizei, tá? Automaticamente a gente gera aqui um movimento de alteração para Brasil, tá? Então aqui, ó, PT Integrações 8, tá com o meu usuário, já está executando, tá? Concluiu. Então se eu venho aqui, tá, e pesquiso então o meu beneficiário, tá? Ele tem uma alteração, tá? Lá para enviada para Brasil, também com sucesso. Posso vir aqui nas ações, vou pegar aqui os dados do envio, tá? Opa, aqui, ó. Então tá aqui o e-mail, tá? Então, e a exclusão, a mesma coisa, tá? É feita, ele envia, seja data futura, ele vai mandar, tá? E aí depois, se for desfeita, se for reativado, ele vai desfazer o envio da exclusão, tá? Então, esse é o processo de envio, beleza? Vamos seguir aqui, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Agora vamos falar do recebimento, tá? Então, aqui, acho que foi a pergunta da Gisele, tá? Então, o recebimento vai ser tanto compartilhamento de risco em pré-pagamento, tá? Então, quando eu envio um beneficiário que ele tem um repasse lá, que é o o atual A100, tá? Então, os recebimentos, como se fosse uma importação de A100, vai cair nesse serviço aqui que a gente criou, assim como os compartilhamentos de risco que hoje são enviados pela Unimed do Brasil uma vez por mês, se eu não me engano, lá no dia 1, tá? Que são aqueles atendimentos lá por atendimento habitual ou até pelo endereço do beneficiário, tá? Ambos vão cair também no mesmo serviço, tá? O que vai mudar dele lá são os campos que vão ser enviados pela Brasil, e aí tem um campo lá que diz se foi enviado pela Brasil ou se não foi, se vem de outra Unimed, de uma Unimed origem, tá? Mas ambos vão cair no mesmo serviço, tá? Quando a gente receber essa mensagem daquele compartilhamento de risco em pré-pagamento, tá? A gente vai fazer a inclusão do beneficiário e a liberação do beneficiário. Automaticamente ele vai para a situação 5, tá? Por quê? Porque a carteirinha ela é obrigatória para o retorno, tá? Então a gente já tem que passar para a Unimed do Brasil online para chegar lá na origem qual que é a carteirinha desse beneficiário, tá? Então aí ele vai ser incluído e liberado, tá? O contrato e o contratante já devem existir, tá? Então, a gente manteve a mesma regra lá no A100, que quando importa, o contrato e o contratante já devem existir, tá? A gente viu que era um risco muito grande a gente também sair criando contrato e contratante, tá? Porque aí tem regras de faturamento, tem diversos campos ali para integração com o back-office, tá? Então, a gente decidiu por não fazer inclusão automática de contrato e contratante, tá? Até porque repasse tem que existir um acordo, né, com a origem. Então é importante que essas informações elas já existam, senão vai dar erro. Ele vai dizer que ele não encontrou, tá, um contrato, um contratante ali para fazer a inclusão do beneficiário e aí vai voltar erro lá para a origem, tá? A gente fez também uma tela lá para consultar tudo que for recebido, tá? Então também tem uma consulta. Tá, então, seja sucesso, seja erro, vocês vão consultar, vocês vão conseguir verificar o resultado do processamento, assim como a mensagem, tá, que foi recebida e retornada, tá? A gente criou um campo para distinguir o que é compartilhamento de risco enviado pela Unimed do Brasil, tá, e o que é pré-pagamento, tá? Então, também tem um campo aqui, tá?
E aqui tem uma questão, eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar em broker escalável, tá? Aqui é uma questão mais técnica, tá? De infra, de TI, tá? Mas essa configuração aqui a gente implementou nesse processo, ela está documentada e é importante vocês saberem que é possível fazer essa configuração, tá? O que é isso? Como a Brasil vai estar recebendo centenas, talvez até milhares de beneficiários, talvez até ao mesmo tempo, ela poderia chamar inúmeras vezes o serviço de vocês, porque, pelo que eu sei, não foi implementado, por exemplo, uma fila lá na Unimed do Brasil. Então, ela vai chamar o serviço de vocês, tá? Com esse broker escalável, vocês conseguem definir que tudo que entrar via esse serviço caia num app server específico, que tenha lá 1 ou 2 agentes aí conforme necessidade de cada Unimed, tá? Porque isso também vai fazer com que não impacte no resto do produto, tá? Então, se tiver muita requisição, não vai deixar o produto lento, não vai ocupar todos os agentes, isso vai ficar à parte, tá? Então, é importante também, tá? Que quem for receber compartilhamento de risco, eu sei que quase nem, não é todo mundo, né, que recebe repasse, tá? O da Brasil, sim, mas o em pré-pagamento não, tá? Então, é importante saber que tem essa possibilidade, pode ser feita essa configuração, tá? Andressa? Eu não tô te ouvindo, tá, Andressa? Indo? Agora sim. Tá. Voltando a esse erro, essa situação da contratante. Caso ocorra essa situação de não ter uma contratante cadastrada no nosso sistema, esse erro vai dar ao chegar na destino. É isso. No caso, Isso, quando eu receber, vai parar aqui para mim como erro. exato. Tá. Aí, e isso retorna para o Brasil como erro. Isso aí. E informando o erro que deu. Por exemplo, contratante não cadastrada. Isso. E vai voltar para a origem daí, tá? Vai voltar para a origem, é a origem que tem que ter uma ação junto a destino, né, do porquê não está cadastrado e tal, é isso. Então, Exatamente. certo. Exatamente, tá? Tá. Então, sempre que der um erro aqui, quem tem que reprocessar a mensagem é sempre a origem, tá? Ok. Porque a origem vai receber esse erro e aí ela tem que entrar em contato ali para entender o que aconteceu para reprocessar, tá? E, Mas sempre da origem, tá? Não pode vir aqui, digamos, tu na destino incluiu o contratante, o contrato e mandou reprocessar. Isso não pode porque a origem não vai saber que tu incluiu ele, tá? certo, entendi. Então, pelo fluxo da Brasil é assim, tá? Tá, e já aproveitando, eu não sei se você vai chegar nessa parte, mas tem em algum momento que vai cair em auditoria para destino? Não. Não. Nada? Nada, por quê? Porque a carteirinha ela é obrigatória, a gente já tem que retornar sucesso ou erro. Então, assim, ele não pode ficar pendente para uma auditoria, tá? Por quê? Porque, enfim, foi o fluxo montado com a Brasil e se entende que quando tem um repasse, tu já tem um acordo com a outra Unimed, tá? Então, ele não pode ficar em auditoria por esse motivo. Tá, então, se tiver alguma coisa dentro desse acordo, nós temos que fazer alguma parametrização para já barrar a entrada desse beneficiário, desse Exato. movimento. Isso, se tiver alguma regra específica, Isso. aí é exatamente. Então, tem que ser tudo já parametrizado para que já dê como erro e retorne isso para a origem. É isso aí. Ok. Exatamente, tá? Bom, deixa eu abrir aqui o TOTS, tá? Deixa eu dar aqui opa. Aqui, tá? Então, a gente tem aqui os recebidos, tá? Então, é tudo que entrou via compartilhamento de risco. Mesma coisa, abriu a tela, já vem aqui os que tem erro, tá? Filtro rápido também, tá? Então, as mesmas possibilidades que a gente botou na outra tela também tem aqui, tá? Então, botei aqui um código de modalidade proposta. Então, aqui os beneficiários, que deu sucesso, que deu erro, tá? Busca avançada também aqui por diversos campos, tá? Então, quero verificar os com erro, são inclusão, tá? A carteirinha, Unimed de origem, quero de determinada Unimed, tá? Data de movimentação. Tudo por aqui a consulta, tá?
Aqui só tem visualizar detalhes, tá? Então, que nem eu comentei ali, então não tem um reprocessamento, porque o envio dos dados é um envio de uma direção só, então é sempre da origem que vai bater no Brasil que vem para destino, tá? Então, por isso que não tem um reprocessar aqui, eu não posso atualizar e dizer lá para a origem, olha, o beneficiário que tu me mandou que tinha dado erro, agora eu incluí, deu sucesso. Não existe isso, tá? Então, a mensagem da Brasil não prevê isso, então por isso que ela sempre vai partir da origem, e aqui a gente não tem um reprocessar, tá? Também consigo clicar aqui e abrir a tela do beneficiário, tá? Então, mesma regra, tá? Aqui a gente, deixa eu botar aqui os sucessos. Acho que hoje já tem os dados. Tá? Então aqui a gente tem a coluna do que foi recebido via compartilhamento de risco lá da Brasil. Tá? Então não, esse é um campo, tá, que vem lá na mensagem. Tá? Então o que tiver sim é o que veio da Brasil. Tá? Então aqui a gente não inclui beneficiário. Tá? Esse aqui é só aquela questão mesmo de contabilização, né, da RN 430. Tá? Então não é feita a inclusão do beneficiário, só fica aqui registrado que foi recebido, tá, uma movimentação desse beneficiário, e aqui o que for de repasse para pagamento, aí sim fica com o link, e aí o beneficiário é incluído e liberado. Tá? Também temos outras colunas aqui, tá? Eduardo. Já quando a Brasil faz chamada para o nosso endpoint para enviar o beneficiário, tem alguma autenticação? Está previsto, tá, Eduardo? A gente ainda não implementou, mas a gente não implementou porque é mais um complicador para homologação, tá? Mas a gente vai desenvolver a homologação que é igual a que a gente já tem no GPU, tá? Que ele vai pegar um token, bate na Brasil e verifica que tá ok, tá? Então, isso aqui a gente vai implementar e vai liberar também, tá? Zulema? Teu microfone tá fechado, tá? Aí. Abri. Deixa eu tirar uma dúvida. Você está falando do repasse em pré. E se eu tiver um repasse em custo, como é que ele fica aí nessa tela? Igual ao do pré? O repasse em custo, sim, ele vai ficar igual ao do pré, tá? Ele fica da mesma forma, não tem diferença, tá? A única diferença é esse repasse aqui, que é o que é enviado pela Unimed do Brasil, que é por atendimento habitual, ou também é por causa do endereço do beneficiário. Entendi. Mas eu vou ter que ter a modalidade e a proposta criada também para esse repasse em custo. Sim. Daí teu contrato vai ter que ser em custo, né? Isso, entendi. Acho que não é tão comum, mas sim, é a mesma coisa, tá? Aí o que vai definir é o que tiver lá na proposta, tá? Tá bom. Valeu. Beleza. Como que a gente consegue simular isso, tá? A gente tem o Postman aqui, tá? Isso aqui é uma ferramenta que a gente tem para simular o Brasil chamando o serviço, tá? Aqui, então, eu vou chamar o URL do nosso produto aqui, tá? Então, quando vocês forem fazer a homologação lá com o Brasil, tá documentado, tá isso, mas existe uma URL, tá? Que é o serviço, tá? E aqui tá o serviço, e aí vocês vão passar essa URL aqui para a Unimed do Brasil, claro que trocando aqui os dados de porta e a URL, né? Mas o serviço tanto do compartilhamento da Unimed do Brasil para atendimento habitual, quanto o compartilhamento em repasse ali, pré ou custo também, tá? Ambos vão cair no mesmo serviço, tá? Porém, o que muda é que a mensagem, quando vem da Brasil, ela é mais simples, tá? Ela vem aqui alguns dados do beneficiário, são poucos dados, tá? Vem esse tipo de contrato e vem aqui os dados da pessoa, nome, data de nascimento e CPF, tá? Data de início, compartilhamento de risco e pode ter a data fim, tá? Mas é basicamente isso, tá? Então aqui eu vou simular chamando esse serviço. É como se a Brasil estivesse mandando esse beneficiário aqui, tá? Essa beneficiário que eu gerei aqui com o nome Marlene, tá? E ele vai cair ali,
tá? E automaticamente, então, a gente processa, a gente inclui o beneficiário, tá? Na verdade, essa inclusão aqui é só um registro numa tabela, porque aqui é só para questões contábeis, tá? Então, a tabela, ela continua a mesma do que a gente já salvava no processo anterior, tá? Então, isso não mudou nada. Só mudou a forma como os dados vão chegar até vocês, tá? Então, deu aqui sucesso, tá? Então, foi incluído com sucesso. Então, se eu vim aqui nos recebidos, tá? Deixa eu só replicar aqui. Tá aqui, ó. Então, era a Marlene, né? Aqui, ó. Marlene ali, tá? Então, tá aqui, tá recebida, tá? E aí vem aqui as informações, tá? Então, automaticamente, quando tiver algum tipo de... Quando tiver contabilização, esse beneficiário vai ser considerado, tá? E ele vem aqui como recebido da Unimed do Brasil, tá? Quem mandou aqui foi a Unimed do Brasil. Aqui tá a mensagem de sucesso, tá? Aqui tem os dados recebidos e os enviados, tá? Então, esse é o recebimento quando é enviado pela Unimed do Brasil, tá? E o envio para o repasse, tá? Aquele em pré-pagamento, tá? Que tem um acordo entre as Unimedes, tá? Então, dá para ver que é a mesma URL, tá? Ó, então, ambos aqui estão na mesma URL, é o mesmo endpoint, tá? O que muda, tá? É que esse aqui tem bem mais dados, tá? Então, isso aqui vem todas as informações ali do beneficiário, tá? Se tem CPT, dados do plano, dados de contratante, todos os dados da pessoa, tá? Então, esse aqui recebe tudo, tá? Aqui eu também posso vir aqui e dar um enviar, tá? Então, aqui eu tô chamando o serviço e já passando todos esses dados aqui, tá? Marcelo, boa tarde, Thiago, por favor, esses JSON Collections serão disponibilizados? A gente podemos negociar, Marcelo. Não, brincadeira, a gente pode ver alguma forma de passar para vocês, tá? A URL aqui, tá? Essa aqui é a mesma, tá documentado, tá? Eu posso ver alguma forma de disponibilizar para vocês esses dois exemplos, tá? Para vocês simularem, tá? Aqui, então, o beneficiário foi incluído, tá? Aqui vem os dados que a Brasil retorna, tá? Então, enfim, bem diversas aqui informações, tá? Do beneficiário, tá? Segue o retorno definido ali pela Brasil, tá? E aí, se eu pesquisar, deixa eu vir aqui. Tá, só aqui aplicar. Então, tá aqui o beneficiário, tá? Que foi a Evelyn, e aí ela tá incluída, tá? Então, recebi, encontrou a proposta lá, fez a inclusão do beneficiário, tá? Vou abrir aqui ela. Então, o link aqui para o beneficiário, tá? Vou deixar aqui carregar os dados, tá? E aí vocês vão ver que daí, então, a gente já deixa esse beneficiário, então, na situação 5, tá? Ele já fica liberado, já tem número de carteirinha e também tem o repasse aqui, os dados do repasse, tá? Então, assim, é como se eu tivesse, nesse processo aqui que eu só mandei, é como se eu tivesse feito o download do ACEN, importado o ACEN, liberado o beneficiário, gerado a 200 e mandado a 200 para a origem, e a origem importado o retorno, tá? Então, tudo isso está de forma automática agora, tá? Então, tudo por aqui, tá? Deixa eu voltar aqui que tá com muita aba aberta, tá? Sim, vai ser, esse webinar está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar ele, tá? A gente tem um canal no YouTube ali da TOTUS, e aí a gente vai subir esse webinar lá pro YouTube, tá? Bom, pessoal, então, aqui é a parte dos recebidos, tá? Então, é assim que ela vai funcionar, tá? Vou voltar aqui para a apresentação, tá? Então, voltando, tá? Aqui a parte do recebimento. Aqui algumas informações sobre a homologação, tá? Importante aqui ter atenção, tá? Acredito que todos já estejam a par disso, tá? Mas vamos lá.
parte do pacote, sim, já está liberado desde o patch do dia 20/5, tá? Para essas releases aqui. Inclusive, a gente liberou para 23.07, tá? Mas ela já está descontinuada, tá? Então, aqui, 23.11.9, 24.34 ou 24.07, tá? Então, nesses patches já tem essas funcionalidades, tá? Aqui, se quiserem, tá? Tem um QR Code aqui para vocês pegarem com que vai abrir o nosso documento de liberação, que lá tem todas as informações, tá? Importante aqui, tá? Cada Unimed deve fazer a sua homologação, tá? Com a Unimed do Brasil, seguindo um plano de testes, tá? Que a Unimed do Brasil montou e que está sendo disponibilizado para confirmar que a Unimed, né, está adequada ao produto, tá? A esse novo serviço, tá? É um pouco diferente do que é feito com o PTU online, tá? O PTU online, ele homologa o fornecedor. Então, o fornecedor com uma Unimed vai lá e faz a sua homologação. Aqui, eles mudaram um pouco, tá? Aqui, cada Unimed tem que fazer a sua homologação, tá? Tem que entrar em contato com a Brasil, dizer que vai iniciar a homologação, tem que passar o endereço do web service, tá? E aí faz a homologação seguindo o plano de testes, tá? Então, importante ter isso em mente, tá? E aqui a data limite, né? 1/9, tá? Para que todas as Unimeds finalizem a homologação e entrem em produção, tá? Após essa data, a Brasil acredito, não vai mais receber a 1.300 e nem a 100, tá? Então, é importante começar o quanto antes, tá? Wilson, o pacote 5 da 2403 já contempla essas alterações? Sim. A partir do 4 já contempla, tá? No DT, tá? A gente está fazendo a gente acompanhou a Federação do Rio Grande do Sul na homologação, a gente pegou algumas situações, tá? Que daí a gente também liberou aqui no documento de liberação, tem um patch complementar, tá? Então tem que ir para pelo menos o 24034, tá? No 5, então, já contempla, tá? E aqui também tem um patch complementar que vocês podem daí só fazer o download e atualizar no ambiente, tá? Então, importante isso aí, tá? Gustavo, o certificado SSL pode ser somente EV e CP da Brasil, correto? Michael, não sei se tu sabe responder essa, senão acredito que tem que entrar em contato com a Brasil lá para confirmar. Essa questão do EV, não tenho certeza, tá? Mas eu sei que tem que ser ICP Brasil. O certificado tem que ser emitido ICP Brasil. Acho que até alguém comentou que o PT online antes não precisava ser ICP Brasil, mas poderia ser. Então, pode ser que quem já tem o certificado do PT online nesse formato ICP Brasil pode reutilizar ele, mas se não for, acho que tem que gerar esse certificado, né? Acho que é isso ali que o Wilson comentou, né? Bárbara? Tiago, a gente tem alguma alteração nesse momento que saiba nos layouts do PTU online, alguma coisa assim que precise, talvez a gente ficar atento, ou não? Do PTU online, acho que não, tá? PTU Não. online, se eu não me engano, só para o ano que vem, tá? Bom, Tá. o que a gente tem ainda de PTU, tá? A gente tem para novembro, mudou, né, a nomenclatura de PTU, né? Agora é PTU online ou PTU BET, né? E aí agora é sempre o ano, o mês e o ano, né? Então, novembro tem o PTU online, se eu não me engano, 11/2024. Nesse aí, vai ter mais alterações nesse processo aqui que eu estou mostrando para vocês, que vai entrar aquela parte de, se eu não me engano, vai entrar o A300, também vai entrar nesse processo, e também vai entrar uma parte de envio do contrato, tá? Porque é aquela questão de invasão diária, tá? Então, antes de enviar um beneficiário, vai ter que ser necessário enviar um contrato para a Unimed do Brasil, para que com os beneficiários, para confirmar que não está tendo invasão diária. Então, isso vai ter alteração, mas daí para novembro. Tá? Ok, obrigada. Nada.
Gustavo, observe se vai utilizar Foundation ainda ou somente pelo... É tudo pelo Tomcat, tá? Tudo ali dentro do TOTOS mesmo, tá? Ele não vai utilizar nada do Foundation, tá, Gustavo? Então não precisa de nenhuma instalação à parte para esse novo processo, tá? Eu vou entrar aqui na seção de dúvidas, tá? Que a gente já está tirando. Eu não sei se alguém ainda tem alguma dúvida. Se quiser escrever, se quiser levantar a mão e abrir o microfone, tá? Fiquem bem à vontade, tá? Jonathan? Oi, Thiago, eu perdi o comecinho da apresentação. Eu não sei se foi demonstrado algo sobre as SPPs para envio, para o envio das movimentações que já estão aqui na base, para ele pegar aquele número que é a Brasil que manda ali. Sim, eu comentei dela, sim, tá? A gente vai gravar, tá? Quer dizer, tá sendo gravado e vai ser disponibilizado, tá, Jonathan? Todo o vídeo aqui, depois tu pode resgatar. Mas sim, a gente tem essas SPs, tá? Que aí vocês têm que solicitar um CSV lá junto à Unimed do Brasil, e aí ela vai gerar um CSV que tem uma coluna com a carteirinha do beneficiário e outra com o código de controle, e aí a gente tem SP para importar. Perfeito, tá? Então, obrigado. Nada. Se alguém tem ainda alguma dúvida, pessoal. Carol? Esse plano de testes da Unimed do Brasil, né? Eu tenho que solicitar para eles o plano de teste deles e depois comprovar os meus testes? Carol, sim, se eu não me engano, em alguns comunicados deles, vocês já têm acesso ao plano de teste, tá, Carol? Então, é bom dar uma olhada, até porque teve alteração, se eu não me engano, no plano de teste, tá? Mas tenta dar uma procurada nos últimos comunicados da Brasil, que lá tem, e quando for iniciado, tem que informar eles, tá? Porque vocês, inclusive, têm que passar o URL de vocês do compartilhamento de risco, tá? Para a Unimed do Brasil, porque daí ela vai fazer lá a configuração da Unimed Nordeste, é essa URL. Tá? Então, tem que ter isso também, tá? Beleza, obrigada. Edson, os envios podem ser agendados para o RPW em horário comercial, tem que ser online. É online, tá, Edson? Tu pode criar um RPW só para esse processo aqui, tá? Mas ele vai fazer de forma online, tá? Inclusive, tá, esse processo aqui, a princípio, a Brasil ainda não está tirando pré-cadastro, tá? Mas com esse envio online, o envio do pré-cadastro ele meio que se torna desnecessário, tá? Porque daí, como vai mandar na hora já o beneficiário, tá? Ele não precisaria daí mais enviar o pré-cadastro, tá? Então, é importante também ter um pouquinho de atenção a isso, tá? O Gustavo ali compartilhou o plano de teste ali da Brasil, então quem quiser pegar. André? Acho que é tu, né? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, André aqui da Unimed Uberaba. Eu peguei a apresentação quase no final. Vocês estão referindo nessa apresentação, DataSul ou Proteus? É DataSul, tá, André? Vai ter alguma coisa para Proteus? Não sei dizer, tá? Porque daí é outra linha, tá? E a gente fica no mesmo segmento, mas a gente não tem relação, tá, André? Eu posso, se quiser passar teu contato ali no chat, eu posso te colocar em contato ali com alguém do time Proteus, tá? Mas eu não sei dizer se eles vão ter algum webinar ou como é que tá sendo o processo deles, tá? Tá certo, sim, eu passo o contato, então, obrigada. Tá, de nada. André, tudo bom? Bem, e você? Francisco, GSN das Unimedes aqui. Vou botar meu telefone aqui no chat, tá? Daí tu me dá um alô, a gente alinha contigo e com o Igor direto, tá? Pra gente encurtar caminho. Beleza, maravilha. Obrigada. Valeu, abraço. Beleza, obrigado, Francisco. Nada. Tiago, uma dúvida em relação ao repasse. No caso, eu sou uma intra, tá? Então, eu recebo um repasse. A origem, ela vai informar que o repasse é para 854, tá? Que é o meu código de Unimed.
para atendimento em uma singular minha, tá? Que a gente tem essa tratativa com as nossas singulares. Tá. Você sabe me dizer se a Brasil vai fazer a leitura do local que ela vai enviar, né, da destino, pelo código da Unimed ou pelo endereço do beneficiário? É pelo código da Unimed, tá? Lá no cabeçalho vai o código da Unimed. O endereço eles só vão usar para aquele compartilhamento de risco da RN 430, tá? Mas se Certo. não é pelo que eu entendi, é pelo código da Unimed. Tá? Da Unimed. Isso aí. Ok. Tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso.